Great Wall is here. I want to tell you my secret now. What? Say what again? I double dare you, man. Sim, sejam bem-vindos. E não, peraí que esse não é meu bordão. Salve, salve, rataria! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ratos Cast, o podcast oficial do site Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Renato Maciel e hoje aqui comigo eu tenho ele, que está fazendo sua estreia nos casts de super-herói. O nosso homem na cadeira dos ratos, Marcelo Perello. E aí, cara amigo ouvinte, meu jovem mancebo Peter Parker, bem-vindo de volta. Também comigo a gente tem ele, que é o nosso especialista em filmes de quadrinhos e super-heróis, aquele que, assim como Homem-Aranha, está voltando ao lar, Rafael Salles. Senhoras e senhores, como vão? Só digo uma coisa: vida longa ao abutre. Ah, que bonito. É isso aí. Se essa é a primeira vez que você está escutando o Ratos Cast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com, e você também pode nos enviar mensagens no nosso Twitter, que é o @ratos_cast, ou pelos nossos dois e-mails, que são o ratoscast@gmail.com ou o contato@ratosdecinema.com. E lembrando que o nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox para você escutar sempre em grande qualidade quando você quiser. Galera, só pra quem tá ouvindo aqui agora e estranhando o que diabos eu tô fazendo apresentando o programa, que golpe de estado que eu dei. Foi Cadê golpe, o foi Cipreste? golpe. Galera, pra quem tá estranhando, quem tem acompanhado o nosso cast recentemente, sabe que o Marcelo Cipreste participou da ratoeira dos meus 15 anos, no qual ele defendeu muito o filme, e o amor dele por esse filme foi tão grande que ele entrou em estado de transe. Ele tá paralisado de amor por esse filme e não conseguiu participar hoje. Né, Maguinho? O Maguinho também tá preocupado com o estado dele. Ele tá muito emocionado, cara. Ele não consegue falar. Tá muito emocionado, não tem condições de falar. Então, cedeu, né, a cadeira de âncora para o nosso caro Renatão. Exato. Ele sucumbiu a Larissa Manoela. Então a gente espera... A gente deseja os melhores pra ele e espera que ele volte logo pro Ratoscast. O nosso tema de hoje, como a gente já comentou aqui na introdução, é ele, o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que tá chegando agora nos cinemas, com direção de John Watts e estrelado por Tom Holland, Michael Keaton, Marissa Tomei, Zendaya, Donald Glover, Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr. e Jon Favreau. É um elenco bem grande. Na trama oficial, bem rapidinho pra gente passar, Peter Parker tenta balancear a sua conturbada vida de adolescente com a de combatente do crime na cidade de Nova York. E com a ajuda do seu mentor Tony Stark, ele precisará fazer difíceis escolhas quando uma nova ameaça surge em seu caminho. Lembrando que o nosso cast hoje vai ser dividido em duas partes, com e sem spoilers, então se você já viu o filme, fica à vontade para escutar o nosso episódio inteiro. E se caso você não tenha visto, você escuta só a parte sem spoilers e depois volta para ver o resto. Como a gente tem costume de fazer aqui no Cast Super-Heróis, a gente vai pro convidado primeiro. Rafael, o que você achou da primeira aparição do Homem-Aranha no Capitão América Guerra Civil ano passado? E desde esse momento, quais foram suas expectativas para esse filme? Ah, cara, aquela participação dele no Guerra Civil foi muito legal. Já era esperado, né? Mas ninguém sabia o que vinha por ali. Foi muito legal. Ele deu um nível de ação para aquele combate ali entre aquelas duas super equipes. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, putz, acertamos finalmente. E a expectativa era grande, né? Só que assim, eu confesso que a expectativa foi grande no momento que eu vi o Guerra Civil. Só que, sei lá, com o tempo, a minha expectativa pro Homecoming foi diminuindo. Porque, sei lá, eu não sei se é a idade e tal. Então, filme de escola, não sei o que, eu falo, né? No negócio que me apetece mais. Eu sabia que não ia ser um filme de origem, mas a gente também sabe que ia ter que contar algumas coisas do início e tal. E é uma coisa que realmente me falta paciência hoje em dia. Só que eu fui surpreendido nesse ponto, tá? Porque eu vou discorrer sobre isso com mais detalhes ao longo do cast, mas a parte da escola, que era que aparentemente não iria me atrair num filme novo do Homem-Aranha, foi uma das partes que eu mais me diverti, que eu achei mais legal. E a forma com que eles contaram, né, aquelas origens, né, explicaram algumas coisas, foi também muito fácil, muito fluida. E eu também gostei. Então isso não me incomodou de maneira nenhuma. Maguinho, mesma pergunta, cara. Cara, eu achei muito legal. Só pra situar o nosso cara amigo ouvinte, eu tô ao lado de duas lendas dos quadrinhos, então assim, eu não vou me arriscar em falar sobre o
Homem-Aranha da história em quadrinhos, mas sim na parte do filme em si. Cara, eu achei a aparição dele em Guerra Civil, eu achei que realmente, eu falei em off, que a Marvel tem a fórmula do amor. Falei isso no nosso zap. E assim, como que ela consegue, cara, em poucos detalhes te colocar e já colocar o personagem em questão, né, que é o Homem-Aranha, já ambientado e fazendo parte de forma, assim, muito engenhosa, orgânica e, cara, muito original. Num universo que já está estabelecido já há muitos anos. E essa aparição no Guerra Civil foi fantástica. Ele roubou a cena em poucos minutos e fez com que a gente já ficasse com água na boca já do filme, né? A gente sabia, como o nosso caro Rafa falou, que não seria um filme de origem, mas um filme com um caminho já estabelecido já. E, cara, a gente vai falar mais. Eu achei o filme muito, muito interessante. Vem muita coisa boa por aí. Não saia de perto da gente. Eu concordo com muitas coisas que vocês falaram. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Homem-Aranha. Acho que é meu herói favorito. Eu tava, assim, explodindo de empolgação pra assistir esse filme. Fiquei mais empolgado ainda depois do Guerra Civil, que eu achei a participação dele fantástica, como o Maguinho falou. Ele roubou a cena nos momentos que ele aparecia no filme. Ele não foi super usado, mas ele foi muito pontuado e muito bem apresentado ali. E isso que o Rafael comentou, eu também acho que é fundamental e talvez seja o maior acerto da Marvel com o personagem, que é não bater na origem dele propriamente dita. Não perde tempo explicando o Tio Ben de novo, sim, ou o momento que ele é mordido pela aranha. Não, se eu visse o Tio Ben nesse cansado. filme, eu ia embora, cara, na boa. Chega, né, cara? Já mataram demais esse velho, deixa ele descansar. Deixa o velho quieto lá, pô. Eu só ia perdoar se o Tio Ben fosse o Stan Lee. Mas aí que tá, cara. Eu fiquei pensando nisso depois. A tia May e a Marisa Tomei, quem ia ser o Tio Ben? Sei lá. Exatamente. Ia ter Keanu Reeves. Ia ter que ser o tio avô Ben, né? Ele ia ter que ser pai da Marisa Tomei, sei lá. Não, ia ser um cara mega novo pra ser par dela. Mas eu também achei, Renato, como a gente falou anteriormente agora, que você colocar ele, você apresentar esse personagem que é, porra, super, super famoso de volta à Marvel, como eles conseguiram, de uma forma muito engenhosa, muito orgânica, assim, inserir ele direto, cara. Então, assim, ele já faz parte desse universo inteiro, cara. Assim, foi muito bem encaixado, sabe? É legal, Maguinho, você até comentar isso, porque a gente pode começar a falar brevemente, né, sem spoilers, da trama do filme, porque preza muito em mostrar que o Homem-Aranha sempre esteve lá, que o Homem-Aranha sempre fez parte daquele universo. Agora, a galera que acompanha nas redes sociais, eles fizeram uma revelação, o Kevin Feige mesmo confirmou isso, que aquela criança que aparece na cena de batalha final do Homem de Ferro 2, que é uma criancinha que vai ser atacada por um daqueles robôs com a armadura do Homem de Ferro, e ele para atrás e atira, aquela criança é o Peter Parker. Olha que legal. Eles se perdem na questão de cronologia e idades, porque isso é muito furado. Mas é legal mostrar que ele sempre esteve ali. E a trama do filme, especialmente no começo, serve muito pra isso, né? O que você achou de utilizar a trama dessa forma, Rafael? E a trama do filme como um todo? Foram duas coisas muito legais, né? Que é justamente jogar um filme que, tecnicamente, é um standalone, só que introduzindo o personagem ali no universo. E a maneira com que ele fez isso, ele utilizou de recursos dinâmicos e modernos. Então, o que acontece? Como é que vai fazer? Como é que a gente vai trazer aquelas imagens, né? Resgatar aquelas imagens da Guerra Civil? Porra, o moleque faz vídeo pro YouTube. Pronto, aí. Fantástico. Esses ganchos são muito inteligentes. Foram muito bem utilizados, né? Eu achei, cara, super bem encaixado. Tem um problema lá daquela cronologia, por exemplo, aquele 8 anos atrás mata o encaixe do filme no universo, né? Ele teria que ser 5, na verdade. Eu tava lendo uma matéria hoje que fizeram um cálculo, teria que ser 5 anos de diferença, não 8. Fora isso, o encaixe no universo, né, tirando essa tecnicalidade da linha do tempo ali, o encaixe no universo cinematográfico da Marvel foi ótimo. O que eu achei muito legal foi a estrutura que o filme foi montada. Acompanhei muito pouco ou quase nada do Aranha nos quadrinhos. Eu me lembro muito que eu acompanhei a série animada nos anos 90. E vendo o filme, cara, me veio uma lembrança muito boa da série, pelo senso de humor. Um humor leve, quase que adolescente mesmo. E que os outros filmes fizeram muito pouco, assim, sabe? E o que eu achei legal também, como foi muito bom, cara, ver muito mais o Peter Parker, sabe? Ele tá em, acho que 70% do filme, sabe? Isso é um outro ponto
foda que eu achei que a Marvel acertou, porque a gente aprende a conhecer o ser humano, sabe? O próprio adolescente em formação, ele vivendo como jovem, sabe? Tendo que ir pra escola, dar satisfação à tia, enfim, sabe? Vivendo como um garoto de 15 anos, cara, e sendo o herói da vizinhançazinha ali, sabe? Aquela cena com a senhora é fantástica, né? O Maguinho comentou de uma parte que eu gosto bastante do filme, que é exatamente esse começo, dele lidando com situações corriqueiras de Nova York, porque, especialmente o Aranha, do começo, é isso, sabe? É ele lidando com situações normais do dia a dia, sem lidar com situações grandiosas, igual os Vingadores lidam, sabe? Ele precisa ser o amigão da vizinhança, Homem-Aranha, e gera piadas maravilhosas, e a mesma coisa no Agents of S.H.I.E.L.D., que eles sempre ficam trazendo de volta situações que ocorreram nos filmes, e essas situações refletem em questões que a série tem que lidar, por mais que o filme tenha passado há anos atrás, você ainda vê que esse tipo de coisa ainda tá refletindo neles. Acertadíssimo, assim, mais uma bola dentro que a Marvel fez foi introduzir um personagem como o Homem-Aranha foda, né, no universo pronto, né, quase chegando já no seu final, que é pegar um ícone de tudo isso, cara, do cara que deu vida a esse universo inteiro que é o Homem de Ferro, entendeu? E eu tava com medo danado, né, do Homem de Ferro roubar a cena e deixar um filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha em segundo plano, mas não, cara, sabe? Isso aí. Ele aparece muito pouco, como um tutor mesmo, cara, acertadíssimo. Ele aparece o suficiente, né? É o suficiente. Sim. E ela não só é mínima, mas ela é muito boa. Eles têm uma química juntos. Ele complementa o Peter Parker do Tom Holland. Eu acho que ele faz bem a função de mentor. E é fundamental, Renato, pro arco dramático do Peter Parker / Homem-Aranha. Os dois crescem muito, né, com o Homem de Ferro e com o Tony Stark. Sim, e é legal deixar claro aqui, porque uma das cláusulas do acordo da Marvel com a Sony para fazer essa volta do Homem-Aranha e tudo mais, era que o Homem de Ferro fosse participante do filme, porque ele atualmente, né, ainda é o herói mais popular do universo cinematográfico da Marvel, e a Sony não é boba nem nada, né? Claro, então, exatamente. Não ia deixar passar uma oportunidade. Era como se fosse uma garantia, né? Era como se fosse uma garantia. Não que o Homem-Aranha precisasse de uma garantia, né, cara, mas... porque o contrato foi feito antes do Guerra Civil, então até então eles não sabiam como é que ele ia ser recebido, né? Verdade, é a terceira tentativa de você fazer em 15 anos, né? Os filmes do Sondheim são excelentes. O problema é que o reboot não agradou. Por mais que o reboot não tenha agradado e tenha deixado até um gostinho amargo na boca da galera, eu acho que não seria o suficiente pra limar o público de assistir o Homem-Aranha. Sabe? Ainda é o Homem-Aranha, o maior símbolo da Marvel, sabe? Não, dos standalones, dos heróis, né? Fora os grupos, é o maior herói da Marvel. Sim, sem dúvida. Não tem Wolverine, não tem Capitão América, não tem. Ele é o Batman da Marvel. Foi um dos primeiros heróis que eu vi, né? Que eu tive contato, né, quando eu era moleque. Comecei a ler e foi a maneira mais legal que eu podia ter de ser introduzido ao mundo dos quadrinhos. O herói mais próximo do nosso cotidiano. Então, o cara que tem que pagar conta, que ele tá lá salvando Nova York, mas ele tem que chegar em casa na hora, porque senão a tia May briga com ele porque ele ficou atrasado pro jantar. E tem uma coisa que eu tava lembrando aqui que vai se encaixar muito legal com a cronologia e o universo cinematográfico da Marvel agora, porque eu posso estar enganado, né, e pode ter ouvinte que pode me crucificar, mas eu tenho quase certeza de que o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele sempre lidou, na verdade, ele só lidou com ameaças domésticas durante esse período inicial dele. Isso só mudou quando participou das Guerras Secretas, né, que é um episódio muito famoso dos quadrinhos. E meio que isso vai acontecer agora com a Guerra Infinita nos cinemas. Ele era um herói que só atuava de forma doméstica ali em Nova York, e agora do nada, ele tá em contato com os Vingadores e ele vai se jogar no meio de uma luta intergaláctica lá com um ser incrivelmente poderoso. Duvido que tenha sido intencional, mas é uma coincidência legal na história dele. E vamos aproveitar que a gente tá falando do Tom Holland, do Homem-Aranha, vamos focar um pouco nele. Rafael, o que você acha que ele trouxe de novo ao personagem em relação às duas outras interpretações que a gente já viu? Tá, vamos começar falando que a gente falou brevemente aí dos filmes do Sam Raimi. A trilogia é boa, né? Os filmes são bons, é mais complicado de falar.
Mas eu odiava o Peter Parker. É uma trilogia? Pra mim são só 2 filmes, cara. Não foi um filme B que lançaram, não precisa ver, não. Tá como um extra aí, não precisa ver, não. Eu sempre odiei o Peter Parker do Tobey Maguire. Eu sempre achei uma porcaria aquilo, cara. Nunca me convenceu. É um cara velho demais pra fazer um personagem que é um adolescente, só que esqueceram de avisar pra ele que o Peter Parker não tem síndrome de Down. E ele ele interpretou um personagem, cara, com sérias limitações intelectuais. Enfim, o do Andrew Garfield eu já gostei, só que o Andrew Garfield, ele é descolado demais. Não é aquele Peter Parker. Eu acho que é a mesma coisa. Eu gosto dele, mas ele é descolado demais. E eu sou meio purista quando se trata de você retratar a essência dos personagens. Eu sou meio purista nesse sentido. Quando eu vejo o nosso garoto Tom Holland, eu falei, puta, cara, ele tem umas tiradas, mas ele continua sendo um nerd. A gente não pode esquecer que ele pode ser um meio bocó, mas o moleque é muito inteligente. Peter Parker sempre foi extremamente inteligente. Então, ele não pode ser um idiota que nem era o Tobey Maguire, né? E também não pode ser um moleque do skate que nem era o Andrew Garfield. Ele tá ali, cara, no ponto certinho, e ele trouxe o prazer e a graça de você ver o Peter Parker em situações da escola, em casa, né, no quarto com um amigo. Era a última coisa que eu imaginei que eu ia gostar de ver num filme do Peter Parker hoje em dia. Eu achei pra mim que foi a melhor coisa do filme. Sem dúvida, eu concordo com tudo que o Rafael falou, porque exatamente é o que eu penso. Mas eu te faço uma pergunta, cara, você não acha que isso talvez seja um reflexo do momento? Em 2002, a visão que eles tinham do nerd era aquela, do bocozão, que era o Peter Parker do Tobey Maguire. E em 2012, eu acho que é 2011, não lembro agora, que é o lançamento do primeiro espetacular Homem-Aranha, ele já era mais descoladão, porque é a maneira que você vê um nerd. Ele ainda era um nerd, né? Mas ele era mais descolado, mais extrovertido, até porque os nerds estão na moda, né? Ele não era tanto aquela visão antiga que eles tinham. Sim, não, isso que você falou faz sentido. Mas, assim, pra não errar, era só pegar o tom do Peter Parker no quadrinho. Era só dar uma olhada ali nos quadrinhos que dava pra conseguir pegar algo diferente do que foi o do Maguire e diferente do que foi do Andrew Garfield, entendeu? Isso que você falou faz completo sentido. Como, né, o nerd, ser nerd hoje é cool e tal, fica mais fácil, né, para as pessoas terem acesso e se relacionar com um personagem assim. E isso se aliou com a direção, né, e o talento do Tom Holland, cara. Que o moleque é bom, o moleque manda bem, ele não tem uma carga dramática grande na atuação dele, mas assim, no que precisa, você vê que tem um drama, tem uma carga emocional aqui, outra ali. Eu gostei. E fora a veia cômica dele, ele é muito boa, ele tem tiradas muito boas. Ele me agradou pra caramba. Eu realmente gostei muito dele no filme. Beleza, Maguinho. Bom, eu tô ouvindo vocês aqui, porra, fantástico. É uma aula mesmo. Cara, eu vou ser sincero assim, eu não acho o Tobey Maguire o terror todo que o Rafa tá dizendo. Eu não desgosto de nenhum deles. Essa que é a grande verdade. Agora, com o Tom Holland, assim, você pega o melhor dos dois, né, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, né, sacode e sai o Peter Parker do Tom Holland. Eu acho que, assim, é divertido, é simpático, sabe? Entendendo muito bem, cara, e passando toda a credibilidade de um herói em formação. Eu acho que a cena do grande conflito que a gente vai falar mais na parte de spoiler entre ele e o Michael Keaton é fantástica. Eu acho que ele consegue nessa cena atestar assim, todo o arco dramático que o personagem tem. É muito bom também a forma com que ele fica vislumbrado com a presença do Tony Stark. Ele consegue dar o amadurecimento do personagem e ao mesmo tempo ser um garoto de 15 anos, né? O Tom Holland é um grande ator. Filme de herói, assim, dificilmente se exige uma atuação espetacular dramaticamente, mas é um cara engraçado. Ele é engraçado, você olha pra ele e você tem vontade de rir, né? Então acho que isso é um grande ponto também e gostei muito, cara. Cara, então eu concordo com exatamente tudo que o Rafael comentou, como eu disse, mas eu acho que o Maguinho falou uma parada que é o que define. Ele é pra mim a junção do que seria o melhor do Tobey Maguire e o melhor do Andrew Garfield. E parece que eles entenderam o personagem a partir de acertos da interpretação desses dois atores. E essa interpretação deles, esse entendimento deles, veio no que eles criaram pro Tom Holland, no que eles escalaram o Tom Holland. Que ele acerta muito no humor do personagem, na inocência do personagem. Tem uma parte aqui do terceiro
terceiro ato que exige dele e exige uma transformação dele como Homem-Aranha. E eu acho que ele entrega muito bem aquela cena. Talvez seja o momento que ele precise mostrar mais como ator e ele tá fantástico. O humor do filme, o humor dele, o jeito que ele age, até com o Ned, com as pessoas da escola, pra mim, me lembra o Homem-Aranha dos quadrinhos. Então, eu acho que o Tom Holland conseguiu, pra mim, no cinema, mostrar o que seria mais próximo de um bom Peter Parker e um bom Homem-Aranha. Sendo que as outras interpretações, pra mim, mostravam, às vezes, só um bom Homem-Aranha ou um bom Peter Parker, não uma junção dos dois. Bom, agora a gente viu que a gente teve um bom herói, né? Um bem desenvolvido no cinema. Mas ele precisa de um bom vilão. E eu acho que o Rafaelo tá louco pra falar do Abutre, que é o Adrian Toomes, vivido pelo Michael Keaton, nosso querido Michael Keaton. Rafaelo, o que você achou dele, cara? Michael Keaton voltando pro cinema de quadrinhos, cinema de super-herói. Ele já viveu Batman no início dos anos 90, final dos anos 80. O que você acha dele, cara? Tem muita gente apontando ele como um dos melhores vilões do MCU. Eu, inclusive. Eu também. Você pode ter certeza que eu tô... E olha que eu não boto nem no plural. Pra mim é o melhor do que eles já apresentaram até agora. O Loki não conta, né? O Loki é anti-herói. É o personagem virou muito bom, anti-herói, né? Não, mas ele é um personagem excelente, mas que não funciona como vilão. O Abutre, nossa senhora, cara. Primeiro, assim, é o que eu te falei, eu sou purista com relação aos personagens, né? Com a adaptação dos personagens, mas não dá pra você negar. Um velho caquético, colã, com peninha no pescoço e asa. Puta narebão. Voando pra tentar roubar a juventude do Peter Parker, ia ser a coisa mais galhofa do mundo. Então ali eu sabia que a essência do personagem não ia. Então eles basicamente pegaram um personagem, qual personagem com visual legal que a gente pode adaptar? Aí, né, toda aquela questão da tecnologia, aí, o conceito visual do personagem eu achei incrível. Falei, puta merda, cara, que personagem irado, ameaçador e sabe, visualmente incrível. Adorei. Aí, quando você alia isso, a interpretação do Michael Keaton, né, ele é ameaçador e tal, eu falei, cara, que genial. Óbvio, né, a gente bota, é o melhor vilão do universo cinematográfico da Marvel. Beleza, ele tomava um escudo do Capitão América, uma rajada do Homem de Ferro e caía no chão, beleza, não é um cara que vai fazer o maior estrago, mas em termos de personagem, é o melhor vilão que o universo cinematográfico da Marvel trouxe pra gente até agora, cara. Eu gostei demais. Tem uma cena em específico que a gente vai falar melhor na segunda parte, né, com os spoilers. Tem uma cena de um diálogo dele que é maravilhosa. Eu falei, cara, sim. Pronto, é isso aí, entendeu? É o ator não precisando você não precisa estar com a faca no pescoço de ninguém, você não precisa estar com os efeitos especiais de raio laser voando pra lá pra ameaçar. É ele falando, olhando na cara, né, olhando na sua cara porque ele tá na tela do cinema gigante olhando pra você, que nem maracajá de gaveta, né, coitado, mas a idade fez bem pra ele, né, porque ele tá mandando bem, e ele ali num tom de voz assim, baixo, ele te deixando, assim, com medo. Você, porra, o cara tá ameaçador. O que um vilão deveria fazer, né, cara? Exatamente. Coisa que os vilões dos filmes da Marvel não fazem, ele fez. Exatamente, ele fez isso. Dá vontade, eu me empolgo nessa parte, porque essa cena, cara, eu saí do cinema... mas a gente vai falar dela. Eu saí do cinema, assim, recontando a cena na minha cabeça, porque ela foi muito boa, maravilhosa. Aí quando eu cheguei, quando eu sabia que a gente ia gravar, eu falei, putz, eu preciso me segurar pra na hora, sem spoilers, eu não falar muito dela. Mas, enfim, já botei pra fora todo o amor que eu tenho pelo Abutre. O Abutre do cinema, que é melhor que o Abutre dos quadrinhos. E Maguinho, o que você achou do Michael Keaton, cara? Você tava empolgado pra ver ele voltando pra esse filme? Eu, antes de gravar, algumas horas eu olhei, porque eu não tinha ideia de como é que era o Abutre na história em quadrinhos. Eu nem lembrava como é que era. E olhei, falei, Jesus, imagina se eles tentam fazer igual. E aí, cara, o Abutre no cinema é um Transformers, né? É o Abutre versão Transformers. Como é muito bom ter o Michael Keaton de volta. Porra, sou muito fã dele. A gente cresceu com ele, né, cara? É um excelente ator. E olha que coisa legal, né, cara? Ele ressurge das cinzas como Birdman. Ele sabe muito bem como trabalhar com esse tipo de personagem, né? Vídeo Batman e tal. Todo histórico
histórico dele. E eu acho que assim, é tão fora que assim, você consegue entender toda a motivação dele no filme. Isso é foda, sabe? Em certo momento eu acho assim, você consegue torcer, claro, pelo Homem-Aranha, óbvio, mas também em vários momentos eu me peguei torcendo por ele, cara, pelo simples fato de quê? De que ele não é um personagem unidimensional. Não é, cara. O cara possui várias camadas, você consegue humanizar o personagem com as mesmas motivações que o Homem-Aranha tem, né, que é a proteção a quem ele ama, a família e tal, mas com características diferentes, sabe? Um personagem, assim, muito bem criado, muito bem desenvolvido pelo Maracujá de Gaveta, que o Fafão falou muito bem. Cara, é fantástico, fantástico. Um ator fantástico, personagem fantástico e uma armadura fantástica também. Eu tô no time do Rafaelo, cara. Pra mim, ele é um dos melhores vilões do universo da Marvel. Ele tem um charme, um sarcasmo que é do Michael Keaton, e o personagem se beneficia muito disso, sabe? E o roteiro sabe tirar proveito disso. Tem uma cena que ele pulveriza um personagem e, por mais ameaçador que seja aquela cena e o fato dele ter feito aquilo, ele faz uma piada ali que quebra completamente o clima. Não quebrar no sentido, aquele tipo de humor da Marvel. Não, mas é o tipo de humor que o Michael Keaton faria. Tipo de piada que ele faria, e ele sabe fazer, sabe? E não fica uma coisa galhofa. Eu acho que esse, pra mim, é o grande charme do filme. Eu acho que ele tá fantástico. A cena que a gente tá aqui tanto comentando no bloco com spoilers, a gente vai falar melhor dela e vai dar pra galera entender um pouco mais do porquê a gente gostou tanto da interpretação dele. Nunca gostei do Abutre nos quadrinhos e no desenho, nunca liguei. Acho que ninguém, né? Acho que ninguém nunca. Não conheço ninguém que diz, pô, cara, tem um vilão que é o meu vilão preferido. Quem? O Abutre. O Abutre. Foda-se, sabe? Whatever, o Abutre. Mas eu nunca me empolguei com isso. Tanto que o fato do Abutre ser o vilão desse filme também não me encheu os olhos. Quando eu vi a foto dele com a roupa e tudo mais, eu também não fiquei tão empolgado. Mas conforme eu fui dando uma olhada nela, vendo os vídeos, eu fui crescendo com essa armadura. E ela no filme em si, assim, você assistindo ela é foda, ela é funcional, ela amedronta, é muito maneiro, funciona. E eu queria perguntar pra vocês que outros destaques, né, a gente tem no elenco do filme do Homem-Aranha. Tem participações de outros atores do universo cinematográfico da Marvel, que a gente tá acostumado, mas também tem atores novos. Vou começar dessa vez com o Maguinho. Maguinho, quem pra você que foi o destaque do elenco? Cara, eu acho que assim, todo o núcleo da escola tá muito bem, sabe? Eu acho que com destaque, obviamente, pro Jacob Batalon, é isso mesmo? Que é o Ned, né? Que, cara, ele é muito bom. Ele é exatamente o que eu faria se o meu melhor amigo fosse um herói. Exatamente as atitudes que eu faria eram as mesmas. Cara, e a outra menina que eu esqueci o nome dela. Ela me lembrou... A Laura Harrier. Isso, ela me lembrou o meu amor platônico na época do MV1, cara. Sabe? Então, assim, essa parte da escola foi muito divertida, muito nostálgica de acompanhar, sabe? Assim, a estrutura que o roteiro usou, sabe, para apresentar essa parte da escola e a vida dele, né? Achei muito legal, cara, muito legal. Então, assim, o núcleo todo da escola tá muito legal. E é claro, Robert Downey Jr., porra, não precisa falar nada. Marisa Tomei também, que é igual ao vinho, né? Quanto mais velha, melhor, né? Mais linda. Todo o elenco de apoio ajuda ao filme ser o que é. Uma excelente atração, sabe? Um excelente filme. Rafaelo, teve mais alguém do elenco que você acha que merece um destaque? Sim. Um cara de quem eu gosto muito, tanto atuando quanto dirigindo, Jon Favreau. Também. Eu gosto muito desse cara. Ele tem um tom, assim, de humor legal e, assim, sempre curti ele desde a época que ele fez participação em Friends. Gosto muito do personagem dele, do rap, eu acho bem legal. E tem cenas boas, tanto com Peter Parker e o próprio Tony Stark. O pouco tempo de tela, assim, deles me agradou. E é muito engraçado, né? Todos os momentos o Jacob Batalon também é muito bom, esse moleque que fez o Ned. É muito engraçado, bom. É muito engraçado. Ele é demais. Eu também gostei muito do Jacob Batalon, não tem nem como deixar de falar dele. O Ned, ele funciona muito no filme. Às vezes as pessoas podem ver o trailer e achar que vai ser meio forçado. Não, cara. Não é. Ele é muito engraçado, funciona bem. A Zendaya, eu queria comentar aqui dela, porque eu me surpreendi muito com a personagem da Michelle, pelo jeito dela.
eu achei divertido, cara. Cada vez que eles cortavam pra ela, não tinha muito diálogo, não tinha muita coisa no filme, mas sempre que você mostrava pra ela, ela fazia algo engraçado, ela saía quebrava bem, um pouco. né? Nessa parte. Ela saía bem, Sim. eu achei muito divertido. Não, e foi o que Robert salvou. Downey Jr. comentou. Eu acho que foi o que salvou ela de justamente Ser ela esquecida. poder sair bem. Porque senão, cara, o personagem dela não tem sentido. Não tem Se você sentido, para pra é ver, verdade. não faz sentido Sim. o personagem dela. Mas Ela, na verdade, é só mais uma da escola. E era o que eu até quero comentar aqui agora, porque o Maguinho chegou a comentar isso dos alunos e tudo mais. Eu acho que o destaque não só fica pro todo o elenco que atua dentro da escola, mas até pro elenco de apoio, cara. Parabéns pra quem escalou essas crianças, essas pessoas, porque Sim. é a primeira vez em tempos que eu vejo uma escola que parece uma escola de verdade. isso dentro aí. do cinema. Você falou tudo, Com Renato, toda a diversidade. Falou tudo. Exato, cara, diversidade. Mulher, branco, negro, asiático, europeu, gordo, magro, azul, alienígena, todo mundo junto. o Homem-Aranha, tá todo mundo lá. E o filme não perde tempo querendo botar estigmas em cada um deles, sabe? Não quer separar os alunos como nichos de colégio americano. Não tem, tipo, o grupo dos góticos, o grupo... Sim. A menina que é bonita pode ser inteligente. O maluco que é atleta pode fazer parte do grupo de matemática. O maluco que é, tipo, atleta, não precisa ser aquele físico de atleta, sabe? O cara que faz bullying. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Eles conseguiram entender isso e conseguiram passar isso. Então, é um destaque pra mim em grupo de elenco. E eu também queria falar bem breve do Donald Glover, porque eu não posso deixar de falar do Donald Glover sempre. Ele vive o Aaron Davis e futuramente pode ser o Prowler, que é um Gatuno. Dois vilões que estão de fundo, né, nesse filme. Eu acho até legal, eu comentei isso com o Maguinho quando a gente viu o filme. Pra mim, esse é um dos únicos filmes de super-herói que tem um excesso de vilões e sabe como utilizar desse excesso. Verdade. O Shocker tá lá, todo mundo sabe disso, e o Shocker não ocupa espaço, ele não é um grande coisa, ele é uma situação que tá lá a ser resolvida. Existem outros vilões que são apresentados como o próprio Gatuno, o Tinker, que é esqueci o nome em português, que é o cara que constrói as armas, ele vai ser um cara útil pra ideia que a Sony tanto quer de um filme de Sexteto Sinistro. A maneira que eles apresentam esses vilões e utilizam eles, pra mim, também é bem legal, e são personagens que foram muito bem representados. Agora eu queria perguntar pra vocês do capitão desse barco, né, John Watts. Rafael, o que você acha do diretor? Você acha que ele foi uma boa escolha, que ele fez um bom trabalho no filme? Olha, eu acho que sim. Acho que é um filme que, se o desafio dele era trazer de novo, né, o Homem-Aranha, né, na verdade, introduzi-lo oficialmente agora no universo cinematográfico da Marvel, e era uma responsabilidade gigante, e querendo trazer ele com esse ar ainda de um garoto da escola e tal, porque a gente pode pensar que ele podia ter pego o Homem-Aranha em qualquer ponto da linha temporal dele, né? Podia ter pego o Homem-Aranha já velho, podia ter pego ele no meio do caminho, mas não. Pegou ele garoto e ele tinha que fazer um filme, é aquilo que eu tô falando. Pra mim, com 34 anos de idade já, e sem saco de ver criancinha, né, e uniforme improvisado, ele me ganhou. Chegou lá, beleza, então toma aí o Homem-Aranha que você sempre quis ver e aproveita e se diverte aí com ele na escola, ele sendo um garoto, ele sendo o Peter Parker. E eu vou até um pouco além. Eu achei muito mais legal o Peter Parker do que o Homem-Aranha. Curti, óbvio, né, as cenas de destruição e tal, as cenas de ação sempre impressionam, mas a ação desse filme, do próprio Homem-Aranha, né, me impressionou muito mais o pouco que ele fez na Guerra Civil, ele, o personagem, né, mostrando as habilidades dele e tal, do que ele atuando nas cenas de ação do De Volta ao Lar. Mas as cenas de porrada mesmo não me chamaram tanta atenção quanto eu imaginei que chamariam. Mas, de qualquer maneira, isso não tira, não é demérito pro John Watts. Eu acho que, assim, o cara fez um bom trabalho. A gente não pode esquecer que era a responsabilidade dele trabalhar em cima que a gente tá falando antes, do Batman da Marvel. Então, o cara tem todo o mérito. Beleza. Maguinho, o que você achou da escolha do John Watts? Bom, então, cara, meu ouvinte eu não conhecia, né? Eu sei que ele dirigiu um filme com o Kevin Bacon, que eu não lembro o nome agora. Acho que é Cop Car. Em inglês é Cop Car. Eu não lembro. Eu sei sei em que português. ele dirigiu. Na verdade, eu acho que o trabalho dele foi bem ok, assim. Ele não ousou
em matéria de câmera, de enquadramento. Eu achei até que algumas cenas com Homem-Aranha, em algumas cenas de ação, eu achei que ele corta muito e em alguns momentos me deixou sem entender na mise-en-scène do espaço. Eu não entendi muito bem, ele muda o eixo em algumas partes, sabe? É uma direção também que eu acho que o personagem clama muito mais do que a direção. É um personagem que você não precisaria de muita coisa. É só você fazer o básico. Faz no certo que você não vai decepcionar. Porque o personagem, o poderio dele dramático, enfim, como, né, o próprio Rafa disse, que é o Batman da Marvel, ele carrega sozinho, entendeu? Então é só você não fazer merda, entendeu? Foi o que eu achei que ele fez. Ele tem uma direção ok, uma direção satisfatória, que não compromete o filme de forma alguma. Eu acho que eu tenho um pensamento bem similar ao de vocês, cara. Eu acho que o Jon Watts é o ponto menos elogiado do filme. Não que ele tenha feito um trabalho ruim. Quem conhece ele do Cop Car, que é um filme independente, filme pequeno, pode até ficar surpreso com a contratação dele pro filme do Homem-Aranha, porque foi, acho que se não me engano, é o único trabalho acreditado dele, e agora ele fez Homem-Aranha, então é um salto assim gigante. É um cara que muita gente não conhecia, muita gente duvidava da capacidade de assumir uma produção grande como essa, e eu acho que por ser a primeira experiência, por ser a primeira vez, é um tipo de filme que o cara nunca trabalhou. Eu acho que ele fez um trabalho até competente. Concordo que os melhores momentos dele como diretor são dirigindo os atores, trabalhando a história mais intimista do Peter Parker, da escola. As cenas de ação, pra mim, ele não faz bem. São pouco memoráveis. Falta o charme do Sanheim, sabe? Faltam até a cena que todo mundo aqui já tá cansado de ver, que é a cena do Homem-Aranha no barco, ele segurando o barco. Pra mim, aquela ali ia ser a cena que ia ser marcada, e eu saí do cinema já não ligando tanto pra aquela cena, sabe? Não é igual a cena do trem no Homem-Aranha 2, que você não esquece daquela cena, porque você entende tudo que acontece nela, e ela tem similaridade com o Homem-Aranha jogando as teias nos prédios pra segurar o trem. Ali ele vai jogando as teias pra prender o barco, e não funciona. E eu acho que é muito por causa da maneira que o Jon Watts dirige. O Homem-Aranha, na verdade, vamos falar, né? O Homem-Aranha parece um bonecão de desenho animado quando ele aparece. Você não vê o Homem-Aranha. Quando ele tá ali balançando, você realmente acha que é um personagem animado. E não chega a convencer tanto quanto o Deadpool, né, por exemplo. Exatamente. A questão do olho, que o Homem-Aranha só consegue fazer isso porque o Deadpool conseguiu. Isso. Maravilhoso, que reage, que abre, fecha, que é realmente igual os quadrinhos. A gente já viu isso na Guerra Civil, mas o Maguinho comentou, em questão de luta do Homem-Aranha, um Homem-Aranha em batalha e tudo mais, na Guerra Civil o trabalho dos irmãos Russo é muito mais competente para mostrar o Aranha como personagem. Aquela luta maravilhosa e é icônica. Sim, que você todos eles entende exatamente tudo, né, Renato? Você entende quem tá lutando com quem tá indo para onde. E faz um uso correto dos poderes de cada um deles. Exatamente. Aqui o Homem-Aranha, sempre que precisa utilizar os poderes dele, não é sempre que acerta e não é bem explorado, especialmente na grande conclusão do terceiro ato, que a gente vai falar depois. Fala. Só rapidinho, só dar uma pincelada no que vocês falam sobre. Eu também concordo que esse filme não tem aquela cena de ação, né? Mas eu acho que isso é até óbvio, porque como a gente tá vendo um personagem em desenvolvimento, né? Eu curti muito mais, eu acho que foi muito mais acertada as diversas cagadas, entre aspas, né, e as atrapalhadas dele tentar ajudar e tal, do que se ele tivesse uma cena grandiosa, entendeu? E eu acho que não seria coerente com a formação dele no filme, sabe? Com o arco dele no filme. Eu acho que por isso que não tem uma cena, nossa, aquela cena como tem a cena do trem no Homem-Aranha 2, entendeu? Eu acho que é pela Eu entendo, cara, mas você para pensar que parece muitas vezes, como você disse, atrapalhadas dele, não sei o quê. Tem muitas situações de filme que parece que ele resolve por sorte, não por habilidade dele como herói. Eu concordo, também. Por mais que ele esteja em treinamento, ele esteja começando, tudo mais, ele ainda é Homem-Aranha, cara. Ele ainda conseguiria resolver aquelas situações. Ele ainda é um personagem extremamente poderoso. Não é que eu queira uma resolução a lá terceiro ato de Mulher Maravilha ou dos Vingadores, onde rola uma grande luta, não sei o quê. Mas eu quero lembrar do que eu tô vendo. Eu quero uma luta igual o Homem-Aranha e Duende Verde no final do Homem-Aranha 1. Isso aí. Vou ver o Aranha arrebentado e lutando com ele. Entendeu? Eu quero um senso de perigo pro Aranha. E o filme,
Por mais que eu tenha gostado muito do Homem-Aranha de Volta ao Lar, o filme em nenhum momento me deu um senso de perigo pro Aranha. Sim, é verdade. E olha que tinha o melhor vilão pra incutir esse perigo, né? Pra situação ali, pro tamanho do herói que é, aquele tamanho de vilão era suficiente pra, deixar o cara no limite ali. Mas... Eu acho que a gente tá chegando numa parte que a gente tá começando a ficar muito empolgado, tá querendo falar as coisas. Então Tá melhor a gente segurando, entrar tá, nos tipo- spoilers. Vamos entrar nos spoilers pra gente poder abrir a boca e falar tudo isso aí. Tamo junto, Então- vamos. Vamos agora pros spoilers de Homem-Aranha de Volta ao Lar.